Agora o Globo Rural vai contar a história de uma das agrônomas mais importantes do Brasil, a doutora Ana Maria Primavesi. Em 60 anos de carreira, a doutora Primavesi deu aulas, escreveu livros, fez conferências, ganhou prêmios em vários países. No centro do seu trabalho está o manejo ecológico dos solos. Quem conta essa história é o repórter Vico Iazzi, com imagens do Jorge dos Santos. Uma agrônoma que desvendou mistérios da vida no solo. A doutora Primavesi é um ponto de virada na agricultura tropical. Uma pensadora que virou referência nas universidades. Eu acho, para mim, a doutora Primavesi é uma grande cientista, aportou muito na área da ciência e uma pessoa espetacular. Uma pesquisadora que entrou no dia a dia das famílias do campo. A doutora Primavesi, para mim, é a mãozinha de anjo da agricultura orgânica. Aos 92 anos, a doutora Ana Maria Primavesi caminha com dificuldade, fala baixinho, mas permanece afiada no pensamento. Nosso primeiro encontro é no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. A agrônoma veio acompanhada da filha, Karen, com quem vive atualmente. Ela nos conta que passou a vida no campo, estudando e aprendendo com a natureza. Para mim é fascinante como a terra melhora, como a água nasce, como tudo está se desenvolvendo. Ao longo da carreira, a doutora Primavesi sempre defendeu uma agricultura natural, sem agrotóxico. Uma agricultura que valoriza a vida no solo. A minha paixão é o solo. A paixão é o solo. Por que é uma paixão para a senhora? Eu não sei, mas para mim, porque aqui nasce tudo. Tudo depende do solo, inclusive as homens. Mas para saber mais sobre a história e a obra dessa cientista renomada, a gente vai agora fazer uma viagem no tempo. Uma viagem para bem longe do Brasil. Vilarejo de São Jorge de Ildenburg, Áustria. Foi neste cenário bonito, no centro da Europa, que nasceu em 1920 a pequena Ana Maria Conrad. De família nobre, ao longo da infância e da juventude, ela morou, acredite, neste castelo. E aqui teve educação de qualidade, com muita leitura e estudo de várias línguas. Era um ambiente ao mesmo tempo sofisticado e muito ligado às coisas simples do campo. É que a propriedade era também uma fazenda, com gado de leite, trigo e outros produtos. Nessa foto, olha aí, dá para ver o pai dela, o Barão Conrad, participando da colheita. Mão de agricultor. Geógrafa e professora Virginia Knaben está escrevendo um livro sobre a vida da doutora Primavesi. Um trabalho aprofundado que envolveu até uma viagem para a Áustria. Eu fui para o lugar onde ela nasceu e onde tem lá o castelo da família. Virginia explica que o contato com a agricultura desde cedo foi fundamental para que Ana resolvesse estudar agronomia na Universidade Rural de Viena. E ela fala que ela teve professores muito bons. E esses professores, eles trabalhavam a matéria de uma forma mais geral, linkavam uma coisa na outra. E ela sempre foi uma pessoa muito estudiosa, né? O meu pai fez agricultura, não? E eu adorava o que ele fez e eu me encantei pela agricultura. Na Universidade Rural de Viena, a jovem Ana se formou em agronomia e ciências florestais, fez um doutorado sobre nutrição de plantas e solos e, de quebra, conheceu o futuro marido, Arthur Primavesi, de quem pegaria o sobrenome. O casamento ocorreu em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Era um período difícil, com a Europa destruída, em crise. Ô Karen, os seus pais vieram para o Brasil em 1949. Deixaram a Áustria, deixaram a Europa. Por que eles vieram para cá, para o Brasil? Eles escolheram sair da Europa porque o pós-guerra foi muito triste. Minha mãe perdeu 2 irmãos, e eles perderam terras, a região estava toda desolada, as lembranças eram muito tristes, então queriam fazer uma vida nova, recomeçar. E aí eles vieram para o Brasil.
Assim que chegaram no Brasil, a doutora Ana e o marido dela, Arthur, vieram para o estado de São Paulo, onde começaram a trabalhar como agrônomos. Foi o início de uma relação profunda com o mundo rural brasileiro. Visitando fazendas, conversando com agricultores, aos poucos o casal Primavesi aprendeu português e começou a escrever livros e manuais. Ao longo da vida, a doutora Primavesi publicou 12 livros e ainda 94 textos e artigos científicos inéditos. Boa parte dessa obra foi escrita no Rio Grande do Sul. É que entre 61 e 74, a doutora Primavesi e o marido trabalharam como professores e pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria. Olha aí, quanta abelhinha, vespa. Para o agrônomo João Pedro Santiago, o pensamento de Primavesi é um marco na agricultura tropical. Além de ser amigo da cientista, ele é um dos fundadores do movimento orgânico no Brasil. Santiago explica que tudo começa com uma ideia simples. O solo tem vida. Vico, cheira. Rapaz, que cheiro gostoso. Isso é solo bom, isso é solo vivo, é solo bom para a agricultura. E você sabe que um solo orgânico pode ter, nessa mão de terra aqui, até 5 bilhões de seres vivos. Numa palma de mão assim? Numa palma de mão. Desde os grandes, mas bactérias, fungos, actinomicetes, algas. Então, isso aqui é um universo de vida. E quem fez a gente enxergar isso foi a Primavesi. Na época em que ela começou a defender essas ideias, como é que isso era visto, Santiago? Isso simplesmente não era visto. A ênfase era assim: saúde das plantas, você arruma com veneno, com agrotóxico. E alimentação das plantas com adubo solúvel, adubo químico. É um binômio que simplificava demais a agricultura. O foco da Primavesi, o que ela teve assim, de genial, foi começar a chamar atenção para outras coisas. A Primavesi jogou luz sobre esse mundo invisível. Ela pôs uma lupa, uma lente de aumento e falou: pessoal, olha aqui, isso aqui também é importante. Nessas imagens ampliadas em microscópio, a gente pode ver um pouco desse universo de vida explorado pela doutora Primavesi. Estes fios compridos são fungos que estão crescendo na terra. Os pontinhos em movimento são bactérias. Esse aí agitado é um nematóide. Tem também amebas, algas, ácaros, joaninhas, minhocas. Doutora Primavesi ressalta que essas formas de vida trabalham na decomposição de folhas, ramos, palhas e com isso mantém o solo fofo e rico em matéria orgânica. Esses grãozinhos são formados pela matéria orgânica principalmente. A matéria orgânica, quando se decompõe, tem um negócio chamado cola bacteriana que vai colando devagarzinho os grumos, os grãos do solo, e os fungos vão entrelaçando ele. É como assim uma teiazinha de aranha envolvesse. Isso tudo junto forma o solo fofo. Não é um solo compactado, duro, é um solo feito um bolo gostoso. Fofo, né? Fofo, né? Que a vovó e a mamãe fazem. Por que esse solo é importante para o desenvolvimento das plantas? As raízes conseguem penetrar mais facilmente e aí explorar uma área muito maior de solo. Ou seja, ela vai pegar muito mais alimentos. Um solo fofo, ele permite que a água também circule por ele e permite o ar circular. Você já viu uma raiz crescendo? Nessa imagem acelerada, a gente vê como as raízes se movimentam num solo fofo, grumoso. Segundo a doutora Primavesi, as plantas que crescem assim, num ambiente rico em matéria orgânica, ficam mais fortes e mais resistentes ao ataque de pragas e doenças. O solo vivo tem ainda outras vantagens. Quando você tem um ambiente em que você não usa veneno e usa muita matéria orgânica, a vida é diversificada e uns competem com os outros e as populações não aumentam demais. Então isso é um controle biológico natural. Quando você joga um veneno que elimina a maioria dos insetos, dos organismos, fica um ou dois, esse um ou dois se multiplica muito e vira praga. Por tudo isso, na cartilha Primavesi, agrotóxico não entra. Mas claro, tóxico sempre é contra a vida.
E se eu uso agrotóxicos para matar a vida. De todos os livros da doutora Primavesi, o mais famoso é o Manejo Ecológico do Solo, lançado em 1979. Em 1980, a doutora Primavesi se muda para um sítio, no município paulista de Itaí. Nessas terras, a agrônoma já aposentada aplicava na prática os princípios que defendia nos livros. É o que mostra essa reportagem do Globo Rural, gravada com ela em 83. Com essa terra úmida, mesmo em épocas secas, nós podemos plantar, porque a umidade é suficiente. Se conserva, né? No solo. Se conserva. Nesta outra matéria, da mesma época, a pesquisadora explica um dos pilares do seu pensamento. A ideia fundamental é que nós teremos de tratar a nossa terra tropical segundo das necessidades do nosso clima, do nosso solo. E não conforme a tecnologia importada. Segundo Santiago, esse tipo de abordagem foi uma virada. A gente vinha meio por inércia, com aquelas traduções de livros europeus, americanos, estudando, aprendendo mais ou menos as mesmas coisas. Ela quebrou os paradigmas. Ela falou, agricultura de país frio é uma coisa, de país quente é outra. Vamos fazer de país quente. Nós estamos aqui no Brasil. Com essa força, as ideias da doutora Primavesi se espalharam pelas faculdades de agronomia e se tornaram referência obrigatória, principalmente para quem estuda solos e agricultura orgânica. Aqui nas condições tropicais é muito diferente. Esta aula, por exemplo, do professor Manuel Baltazar da Costa, faz parte do curso de agroecologia da Universidade Federal de São Carlos. Foi um grande avanço para a ciência agronômica essa concepção que ela trouxe no manejo do solo. Hoje você vê em várias universidades teses de mestrado, teses de doutorados, e uma coisa fundamental é a ecologia, né? Quer dizer, como a gente pensar a produção agrícola numa dimensão ecológica, né? Vale notar que os estudantes admiram tanto a doutora Primavesi que fizeram até uma homenagem. O centro acadêmico recebeu o nome dela, com direito até ao retrato na parede. E a festa de inauguração, em 2010, contou com a presença da homenageada. Demonstramos todo o carinho que os alunos têm por ela, né? A mensagem da doutora Primavesi também entrou no dia a dia de agricultores de várias regiões do Brasil. É o caso de um produtor orgânico que nós fomos conhecer em Indaiatuba, São Paulo. Fernando, tudo legal? Num sítio de 36 hectares, Fernando Ataliba planta hortaliças, frutas e grãos. Como eu faço agricultura muito intensamente, eu tive a oportunidade de testar os ensinamentos da professora diversas vezes. Numa volta pelo sítio, Fernando nos mostra alguns exemplos concretos do que ele chama de manejo Primavesi. Primeiro ponto, em todos os cultivos, as entrelinhas devem estar sempre cobertas, o que ajuda a manter o solo úmido, fofo e fresco. Tudo isso vai enriquecendo a vida do solo. Ele vai sendo alimento de fungos, de bactérias. Quanto mais formas de vida diferentes convivendo dentro do solo, mais saudável e mais sustentável é o solo. Outra recomendação de Primavesi adotada no sítio é a rotação de culturas. A prática é positiva para a saúde do solo e também ajuda no controle de pragas e doenças. Vale lembrar que veneno é proibido por aqui. Outra dica de manejo, particularmente importante para a agricultura tropical, o uso de quebra-vento. O vento constante, ele desidrata as plantas, ele carrega a umidade do solo e a umidade das folhas das plantas. E as plantas se estressam com essa situação. Com todos esses cuidados e seguindo à risca as ideias da doutora Primavesi, a propriedade vem conseguindo resultados muito positivos em termos de produção. É o que a gente consegue ver aqui nesse cultivo de cenoura. Dá só uma olhada na qualidade do produto. Isso quer dizer que eu estou produzindo acima da produtividade convencional. Por mais que o tempo passe, não pode... Em nossa última conversa, já diante de um cafezinho, Fernando lembra que a mensagem de Primavesi, além dos aspectos técnicos, também carrega um sentido profundo. A ligação saudável entre homem do campo e natureza. Fazer uma agricultura em harmonia com o planeta em que a gente vive é, em resumo, o trabalho e a obra da professora Ana Primavesi. Uma vida e uma obra dedicadas à agricultura, aos agricultores e ao estudo de um universo fascinante.
Eu acho que o pessoal tem que ver que a terra é a base de toda a vida, tanto de vegetal como animal e humano. Você tem que ver o mundo inteiro como um conjunto. Então já não estou tão perdida. Entendi. Porque a senhora não tinha muita vontade. Há alguns dias, a doutora Primavera viajou para a Alemanha para receber um prêmio da Federação Internacional da Agricultura Orgânica. Mais uma homenagem a essa pioneira da agricultura tropical. Parabéns, doutora Primavera.